Oi pessoal, eu sou o Gustavo Cardoso e esse é o Fundão do Vale. É um projeto meu, em parceria com a Fernanda Teberga e a Letícia Maria Fernandes. O nosso objetivo é criar aqui um espaço para trocar ideias. Então, se você é de Guará, Aparecida, aqui do Fundão do Vale, acompanhe a gente. Pode vir alguém que interesse para você. Hoje eu trouxe aqui uma amiga, é a Estela Araújo. Tudo bem, Estela? Tudo bem, Gustavo. E você? Tudo bem. Legal estar conversando com a Estela. Nós temos várias histórias já juntos, né? Nós somos companheiros de trabalho. E a Estela tem alguns projetos que seria interessante a gente conversar e que pode ajudar você aí também, né? Bom, antes disso, eu queria falar um pouquinho de quem está patrocinando o nosso projeto. O primeiro deles é o JV Preparatório. Então, se você quer seguir carreira militar, ou se você conhece alguém que gostaria de seguir carreira militar, o @ do JV está aparecendo aí na tela. Além do JV, a Conceptus Filmes está produzindo o Fundão do Vale. Então, se você também quiser ter um podcast em um estúdio profissional, também tem o @ deles aí na tela, certo? Bom, vamos continuar então. Certo, Estela? Estela, bom, fala um pouco de você. Quem é a Estela? Nossa, complexo isso. Bem, eu sou guaratinguetaense, então pertenço aqui também, sou da turma do Fundão do Vale, né? Nascida e criada em Guará. Tenho 2 filhos, Antônio e Francisco, sou advogada e trabalho também, né? Então aqui um patrocinador que é o JV desse projeto, sim. Então trabalho aqui também no JV desde 2017 e ao longo da minha trajetória profissional eu já tive passagens na área de projetos ambientais, trabalhei como voluntária e como coordenadora em um projeto ambiental aqui da cidade, foram 7 anos à frente desse projeto, que era um projeto que tinham vários parceiros, tinham outros parceiros aqui dentro da cidade. Também, concomitantemente, enquanto eu estava nesse projeto, eu advogava e aí trabalhava num escritório que prestava serviços para os bancos, então eu fui terceirizada já, né, esse escritório terceirizado na parte dessa advocacia relacionada com o direito bancário. E depois disso, a partir de 2011, depois do nascimento do meu primeiro filho, eu iniciei uma carreira dentro da área do direito, mas aí nas prefeituras municipais. Então, aí eu acabei com cargo em comissão, não foi através de concurso público, né? Então foi através de uma nomeação. Eu atuei na prefeitura de Lorena, depois eu vim para Guará e depois eu encerrei essa minha trajetória nas prefeituras, na prefeitura de Cunha, né? Que são todas aqui do Fundão do Vale. E então essa parte dentro da prefeitura me trouxe muito uma especialidade, porque eu sempre trabalhei dentro da área de licitações e contratos. E aí é isso, então desde 2011 para cá eu tive mudanças na minha carreira, na parte de especialidade também. E aqui dentro do JV eu comecei aqui em 2017, auxilio na parte da coordenação, acaba que pela minha formação em alguns cursos também eu acabo dando aula na área do direito. E estou agora também lançando um projeto que tem muito a ver com essa trajetória minha junto à administração pública. Um pouquinho que eu conheço do seu projeto, que a gente tem conversado sobre, eu acho que o que vai interessar muito o pessoal que é uma oportunidade, né? Uma nova fonte de renda para uma empresa, né? Ainda mais nós passamos agora pela pandemia, muita coisa mudou e eu acho que saber do seu projeto às vezes o que pode mudar o jogo para alguém. Então quem está acompanhando na região, né? A Estela tem conhecimento, informações
que pode te ajudar, que pode mudar o jogo para você. E esse é o nosso objetivo, trazer aqui pessoas para dar essa contribuição para quem acompanha, contribuição para a sociedade. E na parte de licitação, o que a gente está falando é sobre licitações, né? Como isso pode ajudar as empresas. E um dado legal que a gente pode pensar é qual o tamanho disso, né? Como eu pensando aqui, um pequeno empresário da região, o que saber sobre licitações, o que participar de licitações pode impactar no meu negócio. E eu acho que a curiosidade até é saber o tamanho do bolo, como é que funciona. Me ajuda, se eu não entendo muito bem. Então, realmente, assim, o cenário econômico, né, desde 2020... ele vem aí sendo bastante impactado por conta da crise sanitária, que teve um desdobramento econômico e ainda está tendo. Então, um dos objetivos desse projeto é realmente mostrar, em especial para a pequena, média empresa e para os microempreendedores, né, que agora tem os MEIs também, que se multiplicaram, em especial até nesse cenário pandêmico, com... demissões em massa e tudo mais. Então as pessoas, o MEI virou meio que um trabalhador autônomo, né? Mas ele tem muitos benefícios por ser MEI também. Então muito do projeto é mostrar para esses em especial, e considerando até a realidade aqui da nossa região, né, que é aí muito marcada por essas pequenas, médias empresas e os microempreendedores, é mostrar essa, como você falou, essa fatia do bolo. Que ela existe, ela é uma boa fatia para os comerciantes, para os empresários, considerando que, por exemplo, a gente teve então esse cenário que começou aqui no nosso país em março de 2019, primeiro lockdown, tudo que aconteceu. E aí, o que aconteceu das portas se fecharem? E se a gente for pensar num cenário de administração pública, poder público, as licitações não pararam de acontecer. É óbvio que houve uma modificação dos objetos. Então, por exemplo, as escolas fecharam, né? Então, a compra, vamos dizer, tudo que tinha muito ali de merenda, de gêneros alimentícios, que eram para um fornecimento ali da merenda mesmo. Então, você pensa ali em hortifruti, em frutas, em alimentos frescos. Muito disso foi prejudicado o fornecimento. Certamente até deve ter acontecido suspensão de contrato, redução desses contratos, todas as previsões legais possíveis, porque aquele objeto naquele momento estava congelado. Porém, se você for pensar, os municípios, por exemplo, eles não se livraram do dever de prestar essa assessoria aos cidadãos, aos munícipes, em relação a essa parte da alimentação, porque a gente sabe também que existe a realidade de muitas crianças, muitos jovens que vão para a escola para se alimentar. Então, o que aconteceu? Muitas prefeituras, por exemplo, precisaram abrir licitações para compras de cestas básicas. Então, o fornecimento da merenda se deu através da entrega da cesta básica. Tá? Muitos municípios utilizaram isso. Então, a gente pensa que o quê? O mercado parou. Só que as licitações não. Então, mostrar que ainda a gente está sofrendo muito desse impacto econômico, em especial, isso que eu falei, tem pesquisas, muitas pesquisas de Fundação Getúlio Vargas, de diversos órgãos muito renomados, que já constataram que o maior impacto está sendo com o pequeno e médio empresário, né? Milhares de empresas fechando as portas. Então, a ideia é mostrar que a licitação está aí, né? A contratação com o serviço público é possível, sim, e elas continuam. Então, dei esse exemplo só da questão mesmo alimentar em relação à educação. Então, ainda que uma escola tenha fechado uma porta, o dever do município continuar fornecendo alimentação, né, para essas crianças permaneceu. Então, houve uma mudança de objeto, mas não houve paralisação de contrato, né? Ou seja, a grana continuou vindo, ela só mudou a forma que chegava lá no final. Entendi. Então, pensando lá,
vou fazer uma suposição. Para mim, eu sou um pequeno empresário e eu percebi, a gente sabe que sorte é perceber, né? E eu percebi que as licitações podem ajudar no meu negócio. E eu sou totalmente leigo, eu não entendo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que procurar uma profissional, eu consigo fazer esse trabalho. Existem pessoas que fazem esse trabalho, que prestam esse serviço para a empresa. Eu preciso de alguém de dentro da minha empresa para fazer esse serviço. Como funciona nesse sentido? Olha, Gustavo, existem vários caminhos, tá? Hoje, com até essa situação mesmo da pandemia, a gente sabe que o que aconteceu no mundo virtual. Hoje, por exemplo, a gente está aqui. Isso aqui nasceu muito dessas mudanças todas e ajustes que precisaram acontecer de março de 2020 para cá. Então, com isso, também aconteceu o quê? A gente tem grandes e importantes órgãos, por exemplo, FGV, que é, né, Fundação Getúlio Vargas, Sebrae, Senai, todos os S's, né, o Sistema S todo, Sebrae, Senai, Senac, Fundação Getúlio Vargas, que tem um online também muito forte. Então, todos essas grandes empresas também, elas passaram a fornecer muitos cursos online e gratuitos. Então, vamos partir para esse, como você falou. Eu fiquei interessado, eu vi lá ou me falaram que na prefeitura eles vão contratar exatamente fornecimento de cesta básica, ou então tem uma questão lá da assistência social que eles vão precisar comprar parte de material de higiene, então ali shampoo mesmo, condicionador, pasta de dente. Então eles vão também, minha empresa, eu vendo isso. Uma pergunta, a empresa ela é obrigada, na verdade, quem abre a licitação é a prefeitura, né? Sim. Aí a prefeitura, ela compra da gente aqui da cidade, da região, ou não tem as empresas que se propõem a fazer parte daquela licitação? Sim, a licitação, então, vamos até voltar agora então, né, Gustavo? Eu acho que assim, a licitação, porque muita gente às vezes também não vai saber licitação, né? O que é isso? Que? Né? Hoje em dia se fala muito mais até. Antes, assim, isso era uma coisa quase que ali para poucos que falavam, e quem não era da área falava, licitação é o quê? Não sei o que é isso. Então, licitação nada mais é do que uma forma de contratação que deve ser feita pelo poder público. Então, quando ele quer comprar uma caneta, quando ele quer comprar um lápis, quando ele quer comprar o café, quando ele quer comprar açúcar, quando ele quer contratar uma empresa para fazer a parte de vigilância patrimonial, quando ele quer contratar uma empresa para instalação de câmera, ele vai precisar fazer o quê? Um processo de licitação, tá? Então, é isso. Então, órgão público, e aí a gente envolve prefeituras, tá? Vamos pegar aqui na nossa cidade mesmo. Então, em Guará, a gente tem 4 entes que abrem licitações públicas na cidade, por pertencerem à administração pública, tá? Então, a gente tem a Prefeitura Municipal, que é a que abre mais licitação, por conta do orçamento e de todas as demandas que ela tem. Depois disso, a gente tem a Câmara Municipal, né, que pertence ao Poder Legislativo Municipal. Aí a gente tem aqui na nossa cidade, por exemplo, a gente tem a Codesg, que é uma empresa pública municipal, tá? E nós temos a SAEG, que é uma sociedade de economia mista, municipal também. A SAEG e a Codesg, elas pertencem ao que a gente chama de administração pública indireta. Mas para quem é leigo, nesse momento, não precisa fazer tanta diferença. Só precisa entender que por pertencer à administração pública, para contratar eles vão ter que abrir licitação. Então só aqui em Guará eu já tenho 4 compradores dos meus produtos ou dos meus serviços. Sim, como eu falei, num nível muito alto a prefeitura, como eu falei, por uma questão de demanda. E aí, eu acho que depois disso, vem ali a Codesg, o SAEG, eu acho que talvez mais o SAEG, depois a Codesg, depois a Câmara, tá? Por serem unidades administrativas menores e necessidades diferentes,
tá? Mas tudo abre licitação. Então, se você entrar... Então, por exemplo, você, Gustavo, você tem uma empresa, opa, Estela, eu tô querendo aí, tô precisando diversificar os meus negócios. Então, eu tô fazendo aqui algumas assessorias, prestação de serviço, mas eu me interessei por essa questão da licitação. Como que eu posso fazer? Então, eu vou ter que contratar uma pessoa, eu vou ter que consultar um profissional. O que eu falo para você começar fazendo? A entrar nesses portais, sejam desses órgãos públicos, como eu dei exemplo, né? Aqui em Guará, então, por exemplo, Prefeitura de Guará, Câmara Municipal, SAEG, CODESG. Se a gente pega municípios vizinhos, em Lorena, Prefeitura de Lorena. Aqui em Aparecida, a gente pega a Prefeitura, a Câmara e o SAI, que é o sistema autônomo também deles de água, que também tem que abrir licitações do SAI, não é a Prefeitura que abre. Lorena, Câmara. Então, começa a olhar as páginas desses órgãos e para ver o que eles costumam abrir de licitação, em especial nas prefeituras, como eu falei, tem um maior volume. E começa a ver. Então, opa, abre lá. Tudo está no portal da transparência, porque existe uma lei que obriga que tudo seja colocado lá, tá? Então, todas as contratações são inseridas ali, inclusive os avisos de licitação e os editais. Então, entra ali e começa a olhar. E começa a ver lá, isso aqui, calma aí. Não é direto um serviço que eu presto. Então, por exemplo, Gustavo, digamos que você tivesse uma empresa que vende peça para veículo, né? É um material, um item que é sempre adquirido pela prefeitura. E aí, de repente, você vai falar assim, mas eu vi aqui que eles também precisam de serviço, né? De reparação de veículo para frota. Ou então eu vi que, por exemplo, isso aqui na nossa cidade acho que está acontecendo agora. Eu vi que eles contrataram uma empresa que vai fazer esse gerenciamento da frota. E aí, como que vai ser isso? Deixa eu ver como é que é. Então, começa a observar tudo isso, porque daí você tendo esse conhecimento, você vai começar a olhar e a partir disso, a gente fala que começam a gerar insights, né? Você vai falar, opa, isso aqui eu consigo fazer, eu sei fazer isso, eu consigo vender isso, eu tenho um contato aqui com um distribuidor, aquele meu amigo distribui isso, e aí isso começa a despertar. Então, esse é o primeiro passo. Entendi. Então, quando eu me dou conta que eu quero trabalhar com as licitações, o segundo passo é saber quais as oportunidades que eu tenho em aberto. Porque aí eu acho que assim, tem que ser um movimento consciente. Então, dá para mim, né? Deixa eu ver aqui. Eu achei interessante. Então, esse é o primeiro. Esse é o despertar, né? E aí, a partir disso, você vai começar a olhar, vai ver. Segundo passo, você precisa se capacitar, né? Então, dei o exemplo desses cursos online todos e gratuitos que estão aí na rede disponíveis. Por que eu falei desses? Que é sempre bom a gente buscar um profissional ou uma entidade de confiança, porque a gente também sabe que hoje em dia no universo online tem de tudo. Por exemplo, em relação à licitação, a gente está passando por um momento de transição. A gente tem a lei que era até abril, até março desse ano, e tem uma lei nova. Então tem que tomar um pouco de cuidado, como eu falei, aonde busca, para não pegar, às vezes entrar em furado, pegar uma coisa antiga que às vezes está em desuso, tá? Então aí vai se capacitar. Vai começar a entender sobre isso. Hoje tem muitos perfis, inclusive o meu, preciso falar isso do meu também depois, o arroba da Estela, né? Aí. O arroba, né? Pode isso? Pode, claro. Tá. Aí, então assim, para vocês, tem o meu perfil, mas tem, assim como o meu, tem tantos outros nas redes sociais, tá? Que falam bastante sobre licitação. Então, começa que eu falei, você entrou nesses portais, o começar. Tudo que a gente vai mudar um negócio, a gente vai entrar numa coisa, a gente precisa começar a viver aquilo. Né? E os perfis são uma ótima companhia para isso, né? Exatamente, é relacionamento, né? Isso, verdade. A rede social, se a gente for pensar. Então, assim, comecei a ver os sites, comecei a ver os perfis. Vou fazer ali, eu vi o Sebrae, por exemplo, ele tem cursos curtos online e gratuitos sobre licitação. Então, geralmente lá eles põem assim, sobre compras públicas. Aí você entra lá, eu fiz aqui um curso de 20 horas.
né? Um curso curto. Aí você fez aquele curso online, às vezes eles têm cursos até menores, tá? De menos tempo. Fiz, entendi, vou começar a seguir algumas pessoas, porque cada vez mais que você vai vivenciando aquilo, é essa tomada de consciência e a preparação. Então, esse é o passo 1, tá? Então, é entender. Aí, depois disso, você vai começar a olhar, então, o que eu preciso ter para eu participar? Né? O que a minha empresa, como ela precisa estar na parte fiscal, na parte trabalhista, quais são os documentos que costumam ser apresentados. Aí você vai começando a entender até a linguagem, o que é um edital, né? O que é isso? Todo mundo estela, às vezes acontece, todo mundo fala do termo de referência. O que é isso, né? E aí você vai começando, por isso que eu falei, você tem que entrar no universo, tá? Nessa área, para você começar a fazer parte dele. E o convite é acompanhar o Instagram da Estela, o arroba da Estela, que lá vai ser mais fácil tudo isso, né? Porque eu acho que pra gente que é de fora, né? Que já tem aquele medo, nossa, leis é burocracia, talvez precise disso no começo, né? Alguém que... Porque a gente sabe que as redes agora, as redes sociais, elas permitem esse contato mais próximo, né? Acompanhar seus stories, o feed, né? Já ajuda nesse princípio e até para adquirir esse vocabulário, esse conhecimento que precisa para a gente participar disso também, fazer parte disso também. Você falou dos portais aí, né? É possível saber, por exemplo, imagino que sim, mas onde eu vou para saber? Quanto a Prefeitura de Guará gastou no ano passado com licitações em certa área? E tudo isso é pesquisa também dentro desses portais. Os portais, assim, o portal da transparência, eu não sei se, por exemplo, daqui de Guará, eu acho que ele não gera gráfico dessa forma, mas existem portais que até geram. Eles conseguem gerar gráficos ali, e aí ele fica bem ali didático em relação a quanto se gastou, então, em materiais. Só que aí, muitas vezes, Gustavo, também eu preciso falar sobre isso, a terminologia vai ser, assim, um pouco técnica. Então, vai ter ali material permanente e não permanente, por exemplo. Para quem não é da área, vai falar, oi, o que é material permanente e não permanente? Material permanente é tudo aquilo que eu falei. Aqui a gente for pensar, onde a gente está sentado, uma cadeira, um microfone, isso é permanente, tá? O que não é permanente? Então, exatamente, eu comprei um lápis, uma borracha, isso não é permanente. Então, às vezes, a pessoa vai até achar isso lá, mas ela não vai achar nessa linguagem nossa de dia a dia. Então, o que eu acho interessante? Para ficar mais fácil, para quem está do zero mesmo começando, é entrar lá no portal e ver as licitações, porque daí tem os objetos. Então, aquisição de material de escritório, tá? Aí vai ter uma outra licitação lá de aquisição de material de limpeza. Entra ali, que aí vai ficar mais fácil. Aí você vai entrar nesse edital. Estela, mas eu entrei e vi aonde que eu vejo. Geralmente você vai fazer um clique ali e aí vai abrir uma abinha que tem lá edital, aí tem lá ata da sessão pública e o contrato. Então, na ata da sessão pública, você já vai conseguir entender. Por quê? Lembrando que licitação é um processo, ele starta como? Ele starta com a publicação de um edital em que a prefeitura, como você até falou, a prefeitura, como que ela faz isso? Né? Qualquer pessoa pode participar, né? Essa foi muito a sua pergunta. E, então, assim, qualquer pessoa pode, desde que ela cumpra os requisitos, tá? Então, a licitação, ela é pública. Tomei ciência de uma licitação através da publicação de um edital, me interessei, vi que eu cumpro os requisitos, vou precisar seguir todas as regras que estão ali dispostas. Então, por exemplo, se vai ser utilizada uma plataforma eletrônica para acontecer essa sessão de licitação, então você precisa seguir todas as regras de cadastro nessa plataforma, os prazos, tudo certinho. Anexar tudo lá e participar da sessão, que hoje muitas vezes é online. Certo. Tá? Mas tem também ainda sessões presenciais. Aí acontece essa sessão pública de licitação, que qualquer um de nós pode participar, tá? Então, eu Gustavo, uma outra dica também, foi até bom falar sobre isso, porque assim, uma outra dica é, por exemplo, eu quero começar a participar, eu nunca vi uma sessão de licitação. Veja os dias que vão ter sessão de licitação, por exemplo, na prefeitura da sua cidade e vai um dia assistir lá. Lógico, a gente ainda sabe que a gente está vivendo um momento de isolamento social e que não é tão, às vezes, recomendado
de aglomeração. Mas num outro cenário, as coisas melhorando, também é uma forma, porque a sessão qualquer um pode assistir. Você não vai poder ficar perguntando, né? Mas assistir ali, você sentar e ficar quieto assistindo e ver o funcionamento, a dinâmica daquilo. Aí dessa sessão pública vão sair dali os vencedores. E aí é feita uma ata, tá, dessa sessão. Então ela é toda relatada de quem participou, por exemplo, se for um pregão, que é uma modalidade de licitação, os lances todos que ocorreram para aquela disputa e o valor que foi fechado e com quem foi fechado. Certo. Então, se você acessar tanto a ata da sessão pública quanto o contrato, você vai conseguir ver quanto que foi comprado de um determinado item. E às vezes, vamos pensar, se você está começando, o que eu até indico? Comece por itens, licitação participa de 1, 2 itens. Não dá para você, às vezes, querer começar e já num contrato que seja muito grande. Porque fornecer para a administração pública existe uma dinâmica diferente do que fornecer para a pessoa física normal no dia a dia da sua loja. Tá? É muito diferente. Então, começa pequenos passos, né? E aí você vai também vai entendendo como que é a logística de entrega, a logística de pagamento. E aí, a partir disso, você vai avançando. Então, nossa, interessante, bacana, houve uma boa, né, uma boa rentabilidade também com isso. É lógico que você tem que entender que muitas vezes, dentro de uma licitação, a sua rentabilidade, às vezes, de objeto não é tão grande, mas às vezes se ganha no volume que vende, aquilo gera caixa para sua empresa. Então, tem várias nuances. Por isso que eu falo, começa com pequeno, né? Então, nas licitações menores, nas contratações diretas em razão de dispensa do valor, que isso hoje também se publica, isso hoje também os municípios todos contratam, que é a famosa compra direta. Numa emergência, por exemplo, o município precisa comprar um tanto mesmo, digamos, de cesta básica, porque digamos que veio uma época de chuva e aí houve um desmoronamento num determinado bairro, pessoas ficaram desabrigadas. E aí essas pessoas precisaram ser realojadas, realocadas num determinado local. Vai precisar comprar. Era previsto isso? Não era previsto. Então vai precisar comprar para essas pessoas talvez uma muda de roupa para cada um, porque às vezes a pessoa perdeu tudo. Vai precisar comprar um cobertor, um lençol, comida, o básico. Aí muitas vezes essas contratações, se a gente for pensar que é um processo de licitação que não é do dia para a noite, fica inviabilizado. E aí se faz a compra direta que se fala, que é uma permissão legal a depender do valor, tá? Então aí, hoje com a nova lei, o valor de compra direta é de até 50 mil para esses bens comuns, tá? Então, às vezes, e muitas vezes, acontece de se utilizar essa forma de contratação que é prevista legalmente. E aí também é uma forma de você começar. Sim, e num caso desse, algo que acontece, né? Você vai ter uma injeção de um valor que pode chegar até 50 mil no caixa da sua empresa. Então, você tá ligado no que está acontecendo é muito importante nesse caso, né? Acompanhar o que acontece na cidade, na região, para conseguir aproveitar essas oportunidades, né? Eu queria só comentar um pouquinho mais. Você começou falando que você trabalhou em prefeituras, né? Você trabalhou na prefeitura de Guará, Cunha, Lorena, na parte de licitações. Então, você estava do outro lado. Você que comprava, é isso? Então, por isso, talvez que você criou tanta autoridade e conhece tão bem o processo. Eu queria que você contasse um pouquinho disso, como você começou, qual foi o chamado, como a Estela começou a trabalhar com licitações e o que construiu essa autoridade até hoje, a ponto agora de dar assessorias e dar dicas para ajudar empresários da região. Tudo é um processo também, né? Então, assim, são tempos. Então, como eu disse, em 2011, na verdade foi assim, Gustavo, em 2011, eu estava voltando da minha licença maternidade, né, do Antônio. Conheci. E aí houve um convite para eu trabalhar na prefeitura de Lorena. Era uma época em que estava passando por transições também lá, eram trocas de mandato, de prefeito, o prefeito anterior havia sido cassado, então eles estavam reestruturando a equipe e aí havia esse cargo lá e eu recebi esse convite, fui lá para uma entrevista,
conversei com o secretário jurídico, depois conversei com o secretário de administração, que eu não conhecia, inclusive, que é o seu Kleber, e eu passei nessa entrevista, né? E comecei a trabalhar com licitação. E uma curiosidade é que, assim, eu fui para essa entrevista e você me conhece, você sabe, eu tenho... eu não sei se é um defeito ou se é uma qualidade, às vezes, tudo depende do momento. Eu sou muito transparente, Sim. né? E eu deixei tudo muito claro, tanto a minha situação mesmo, de que eu estava voltando de uma licença maternidade, que eu tinha um bebê de 7 meses... que eu ainda amamentava, então tudo isso foi muito claro também, porque eu acho que a gente, num processo de consciência, a gente tem que deixar tudo ali muito claro e na mesa de forma transparente, né? Então, falei sobre isso e aí ele falou, veio a pergunta, né, no meio da entrevista. Você já trabalhou com licitação? Eu fui muito sincera, falei, não. Então você, né, tava ali do zero. Sim, do zero. Direito, claro, mas sim, era outra sim, eu já coisa. tinha, em 2011, eu me formei em 2001, né? Então, eu já tinha ali 10 anos, isso quase de formada, né? Acho que é isso, né? 11, Quem faz direito, desculpa se eu estiver errando, porque eu sou perdoada se eu errar a conta. Mas, assim, eu tinha ali um tanto, isso que eu falei, já tinha uma trajetória profissional. Mas nunca tinha trabalhado para a administração pública. Já tinha feito estágio, enquanto eu estava na faculdade, eu fiz estágio no Procon, tá? Então, eu já entendi um pouco de administração pública, mas não na área de licitação. Tá. E conhecia a licitação de estudar, porque na faculdade a gente tem o direito administrativo, e dentro da área de direito administrativo, uma das leis que a gente estuda é a lei de licitações. Tá. Então, eu tinha o conhecimento da lei, por ser advogada. Eu também estudei, eu fiz 2 anos de cursinho para concurso público. Sim. Eu fiz o Damásio, isso em 2002, logo que eu me formei, eu fui para São Paulo fazer o Damásio. E depois, em 2009, eu fiz um outro cursinho. Tô fazendo... Pode falar aqui? Pode, não, fica tranquilo, pode falar de tudo. Pode mesmo? Pode. Aí eu fiz o Damásio, então, em 2002, e em 2009 eu fiz o LFG, que são preparatórios em especial para concursos na área jurídica. Então, também por isso, sempre tinha lá a lei de licitações como mais um ramo a ser estudado dentro do direito administrativo. Então, eu conhecia de estudo faculdade e estudo para concurso. Sim. E aí ele me perguntou sobre isso, mas você já trabalhou com licitação? Eu falei, não. O que você sabe de licitação? Eu falei, eu conheço a lei. Eu posso dizer para o senhor que eu conheço a lei, eu conheço as modalidades, sei quais são as modalidades, valor. A lei eu conheço de cabo a rabo. Certo. Agora, a aplicação dela dentro da administração pública, eu posso dizer para o senhor que eu nunca vivenciei. Aí, lógico, também tive, né, que vender, não vender, né, mas eu tive que também me apresentar. Falei, olha, o que eu estou é disposta a aprender. Legal. Né? Sim. E aí foi o meu início. Ele confiou em mim, sou muito grata até a ele. E eu realmente me empenhei ao máximo. E era bem isso. Eu chegava muitas vezes lá. Hoje tem muito mais facilidade tecnológica, né? Em 2011 a gente já tinha, mas não tanto quanto hoje. Uhum. Então, às vezes, chegava na minha mesa coisas que eu nunca tinha visto e eu entrava no Google e eu pesquisava, eu tinha amigos, conhecidos que sabiam um pouco dessa área, eu passava a mão no telefone, eu ligava para eles, eu chegava em casa, dava mamar pro meu filho, dava janta para ele, meu marido ia passear com ele para ele dormir e eu estudava, fiz inclusive um curso da FGV que era sobre licitação. Chegava e estudava. E aí fui vivenciando, então foi a prática. Aí eu fui aliando essa teoria à prática, que é tudo muito diferente. Quando a gente tem... Eu me sinto muito assim também quando eu vou aprender uma coisa nova. Se eu consigo estudar a teoria e pratico junto, é outro nível de aprendizado, sim, né? E foi o que aconteceu com você, então. Na verdade, eu acho que ele é assim, eu brinco que é igual, eu gosto muito daquele jogo que é da minha época, né, que é o Sonic, mas aí o Sonic, ele tem a coisa do turbo, né, ele liga o turbo lá e turbina e vai, e eu acho que é muito, pra mim, Gustavo, eu posso dizer assim, eu sou
Por que foi até minha dificuldade, por exemplo, enquanto eu só estudava para concurso? O que eu admiro imensamente os nossos alunos aqui do curso JV por isso. Porque é uma atividade mais solitária e bastante teórica. Eu sou uma pessoa que eu gosto da vivência. Eu também. Eu gosto muito da prática. Então, eu vivenciar aquilo, respirar aquilo, por isso que eu falei desse início também da pessoa começar a viver aquilo e respirar aquilo, porque a partir do momento quando eu comecei a viver aquilo, foi um otimizador do meu processo de aprendizado. Aí tudo é como, sabe, como se fosse mesmo, acho que se tivesse ali um raio-x da mente, né? Parece que tudo vai se encaixando, vai clic, 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 vou fazendo vários cliques mentais. Faz sentido. Exatamente. E eu me lembro que, por exemplo, eu tive muito isso quando eu estava na faculdade, direito do trabalho. Ai, meu Deus, eu ia estudar aqui na faculdade, eu não entendia nada, a professora era ótima, mas eu não entendia nada, eu ficava olhando aquilo, eu achava aquilo tão abstrato, e aí eu fui fazer estágio, eu falei, não, eu preciso fazer um estágio na área de trabalho, fui para o escritório de advocacia, que era da área trabalhista, aí fez sentido tudo aquilo para mim, aí abriu, então foi bem isso, e aí ao mesmo tempo eu me apaixonei por essa área. Que legal. E é o que é legal porque é algo que está disponível para todo mundo, é algo que pode ser uma novidade, que eu acho que é um assunto que ainda é muito pouco discutido, né, a parte de licitações. Então, é algo mesmo para fazer a diferença, para mudar dentro da vida da pessoa, começar a entender sobre isso, né, ter essa nova fonte. E o que você tem que fazer é fazer como a Estela fez, você ter lá os seus mentores, né, você ter os seus aliados dentro desse processo e junto com isso também colocar em prática e fazendo isso, né? Você começou lá então em Lorena, depois você veio para Guará, ainda com licitações? Não. Licitações também, aí eu fiquei aqui como coordenadora do setor de licitações durante 4 anos e saindo daqui, aí eu recebi um convite para trabalhar na prefeitura de Cunha. As licitações, elas são abertas para todo mundo. Então, aqui de Guará, uma empresa vir lá de Piracicaba, ela pode participar das licitações daqui. Rio de Janeiro, ela vier de Minas, né? Vamos pegar só a região sudeste aqui, pode vir de onde ela quiser. E aqui você acha que você esteve... Exceto, existem algumas que são aí, existem situações, às vezes, que dão mais preferência, né? Então você pega a ME, né? Às vezes tem umas licitações que dão preferência, pode existir para local, mas não é comum ainda não. A gente comentou que você já esteve lá dentro, né? Sim. Você que fazia parte dos processos de licitação lá da prefeitura. Você, estando lá, você observou se a comunidade aqui, eles costumam participar de licitação ou ainda é uma coisa de só um pequeno grupo de empresas? Como que é isso do ponto de vista lá de dentro? Então, na verdade, muito até hoje da fala que eu tenho sobre essa parte de licitação, né, e colocando esse projeto, que é um projeto antigo até que eu tenho, de falar para esse pequeno e médio empresário, porque em todas as prefeituras que eu trabalhei, qual foi a realidade que eu observei, estando dentro, né? Você tinha empresas locais, muitas vezes interessadas em participar da licitação, porém não entendiam nada sobre ela. E como eu falei, como existem requisitos legais, cumprimentos que têm que serem feitos conforme todas as regras, tanto do edital quanto da legislação, muitas vezes esse empresário, né, esse empreendedor, ele vinha totalmente desavisado. E enquanto você está dentro da administração pública, você tem princípios que você tem que seguir de moralidade, de impessoalidade. Então, você não pode, por exemplo, falar para aquela pessoa, olha, você não pode ajudar essa pessoa em nada, de arrumar um documento, né? Muitas vezes a pessoa até vai previamente lá, você passa, olha, busca, lê o edital nisso, você dá uma orientação, mas uma orientação ampla. Você não pode fazer por aquela pessoa. Enquanto você está na administração pública, você não pode, né? Existe esse impedimento em relação a isso. E então, era comum de acontecer isso? Sim, eu já me deparei com... nos 3 locais que eu trabalhei, tá?
Mas assim, nem vou falar em cada local em que eu me deparei com isso para não ser antiética também em relação a isso. Mas eu já me deparei com situações da pessoa ir participar de uma licitação e chegar com um papel na mão. E aí eu ver e falar... Olá, tudo bem, né? A pessoa chega cedo, às vezes até achando, né, para a sessão pública, e chega com um papelzinho na mão. E aí eu falar, tudo bem e tal, o senhor veio participar da licitação? Vim. Ah, tá, o senhor tá com os envelopes, né? Para ver que para a pessoa entender que ela tinha que ter um envelope com a proposta comercial, que esse envelope tinha que estar fechado, a proposta tinha que estar lá dentro, lacrada, né? Fechada dentro desse envelope. Tinha um outro envelope que tinha que ter os documentos de habilitação. Aí você via, quando você fazia essa pergunta, você viu uma interrogação enorme no rosto dessa pessoa. E ela, envelope? Aí eu, então, o senhor leu o edital? Aí era uma interrogação, aí a interrogação saiu aumentando, sabe? Então eu já vivenciei isso, e aí era aquela situação que você não podia fazer nada por aquela pessoa, e aí chegavam outros licitantes já preparados, participavam e ganhavam aquela licitação. Então, essa é uma vivência que eu acho que afasta muito, porque daí a pessoa, como ela não entende também, ela vai na prefeitura muitas vezes, querendo participar e não atende aos requisitos, ela não entende aquela linguagem que o pregoeiro, né, ou o presidente da comissão de licitação ou comissão de contratação, que tem a questão da nova lei agora, então vai depender de como vai se chamar, mas hoje em dia é mais a comissão de contratação e os pregoeiros. Então, assim, ele não entendia às vezes o que você estava querendo dizer para ele, olha, o senhor não cumpriu. E pior, ele saía dali falando, licitação é tudo carta marcada, eu fui lá na prefeitura, eu fui participar, mas não me deixaram participar. Entendeu? Aí ele pegava aquilo, criava um ranço com essa palavra licitação, falava que isso aí é muito difícil, isso aí é só para empresa grande, porque daí ele via o quê? Pessoas de fora vindo. Então, por exemplo, se era de Guará, né, aqui, aí ele via, de repente, uma empresa vindo de São Paulo, uma empresa vindo do Rio de Janeiro, uma empresa vindo do sul de Minas, né, que aqui a gente tem essa questão geográfica, de ser muito próximo de tudo. Via empresas maiores vindo e falava, é só para os grandes, então não é para mim. Sim. E o que acontecia então é que essas empresas vindo de fora venciam algumas vezes essas licitações e levavam esse orçamento, esse dinheiro para fora, né? Saía da cidade. Isso. Na verdade, se a gente faz um acompanhamento dos portais hoje, eu estou falando dos portais das próprias prefeituras, mas existem também portais de plataformas hoje em dia, tá? Então também as pessoas podem pesquisar nessas plataformas. Existe aí o Comprasnet, por exemplo, que é uma grande plataforma administrada pelo governo federal e que é utilizada, já saiu até uma pesquisa falando que tem assim, mais de 50% dos municípios do Brasil utilizam essa plataforma como meio para abrir os processos eletrônicos de licitação. Guará também. Guará eu acho que não usa essa plataforma, tá? Mas usa outra. É que Guará ainda utiliza muito a licitação no formato presencial. Eu acompanhando. Mas, enfim, então o que acontece? Essa pessoa, você observando esses portais, as contratações, né, que acontecem aqui, município de Guará, de Aparecida, de Lorena, né, aqui os vizinhos nossos, você ainda observa que a maioria das empresas não são empresas sediadas nessas cidades, são empresas que vêm de fora, tá? Por conta disso, porque já são empresas que se especializaram na área de licitações, que muitas vezes ou elas só trabalham com isso, ou elas já têm dentro da própria empresa um braço especializado nisso. Então existem empresas que todo o rendimento dela, a maior parte, vem das licitações. Sim, tem bastante empresa, né? Então, assim, você pega na parte de obras públicas, por exemplo, né? Certo.
Tem empresas que participam de grandes licitações, na parte de obra tem licitações que são milionárias, né? Não significa que a empresa está lucrando milhões, não é isso, porque existe todo um custo desse serviço, né? Mas assim, as contratações têm um vulto muito grande, então existem empresas, por exemplo, na área de engenharia, que são voltadas quase que 100% para as contratações públicas. Na área, por exemplo, também você pega às vezes de material de limpeza. Existem empresas ou distribuidores, muitas vezes, que aquele CNPJ é apenas mesmo para contratações públicas. Então quem entra no jogo entende, acaba ficando e se especializando para ganhar cada vez mais os processos, né? Bem interessante. Uma coisa que eu reparei enquanto você explicava, acho que a gente tá falando muito de empresário, né? Mas talvez exista então também a possibilidade de alguém, uma pessoa, estudar esse processo de licitação e prestar esse serviço para as empresas, né? Isso acontece também. Sim, inclusive assim, pesquisando pela internet, né? Dentro desse perfil hoje de autônomo, de home office, nessa situação mesmo de desemprego que vem acontecendo muito, muita gente está vendo também isso como uma oportunidade. Eles até estão dando o nome de analista de licitação, tá? Porque daí não necessariamente a pessoa precisa ser como eu, que é da área do direito. Então você se especializa naquilo, você faz cursos, você começa a entender do processo e através disso você começa a prospectar clientes para fazer para essas empresas, né, esse serviço de buscar editais, participar de licitações. Então, isso existe sim. Tem muita gente que vem se especializando nisso para que isso seja uma carreira mesmo, que ele tenha isso como uma fonte de renda. E até uma carreira que dá para você levar à distância, home office. Sim. Olha, interessante. Então, se eu do zero, não sou advogado, mas que me interesso, gostaria de trabalhar com licitações, começa a seguir o perfil da Estela, entendo um pouco sobre, e aí eu vou evoluindo e eu posso trabalhar como esse analista, prestando serviços para as empresas. Sim, sim. Então, quando a gente fala de licitação pública, vamos então puxar agora assim, para a parte de como trabalhar com ela, né? Então, existem os servidores públicos, que enquanto, né, os servidores efetivos, existem as pessoas assim como eu, que foram ocupantes de cargo em comissão, então elas estiveram, né, ou estão, então é uma situação ali que não é fixa, né, fixa no sentido de ser efetiva dentro do quadro, então ela está naquele momento, mas ela pode ser livremente exonerada, né? Então, isso é trabalhar dentro da administração pública. Existem também até assessorias que são prestadas para a própria administração pública também nessa área, seja através de uma formação, né, de prestação de serviços, de uma formação. Por exemplo, muitas prefeituras contratam. Então, eu, por exemplo, eu tenho uma certificação, eu sou pregoeira, eu sou certificada, eu posso atuar como pregoeira. Eu fiz um curso no IBRAP. O que é o pregoeiro, para deixar mais claro? O pregoeiro é aquele que preside a sessão de uma licitação realizada na modalidade pregão. Tá? Então, seja ele um pregão eletrônico ou um pregão presencial. Pregão é uma modalidade de licitação, tá? Modalidade. Então, é aquele que tem lance, gente. É o famoso lance, né? Então, vai lá. Só que é o lance às avessas. Você tem que pensar que o pregão é um leilão às avessas, tá? Então, no leilão é um maior lance. Existe também, muitas vezes, até essa situação de ser por maior lance, às vezes, dentro de um pregão também, tá? Mas o comum é o quê? O menor lance. Então, eu chego lá, a caneta, o preço de referência da caneta é de 10. Aí o Gustavo apresenta 9,50, a Estela apresenta 9,40. Aí você vai, aí entra, e a Letícia apresentou para 9,30. Entramos para a fase de lance nesse item da licitação. Aí o Gustavo vai lá e fala 9,25.
Aí a Estela vai lá e fala 9h20. Aí a Letícia vai e fala 9h15. E aí a gente entra numa disputa, que é o lance. E aí quem que tá presidindo tudo isso? O pregoeiro. A Estela fica com o martelo lá. É o martelinho, o símbolo é de um martelo mesmo, né? Tem um perfil até que eu sigo, que é da Diário da Licitante, a Gisela Leitão. Ela, inclusive, tatuou essa marca. Se você pegar o Comprasnet, se vocês entrarem na plataforma, o símbolo, né, o logo do Comprasnet é um martelinho mesmo. Legal. É isso, pregoeiro é de apregoar mesmo, de estar ali. Então, existe, então, voltando à questão do serviço público, então você também, por exemplo, né, se você se capacitar, se especializar, muitas vezes você também pode prestar uma assessoria, né, através de um processo de licitação, né, também para uma prefeitura. Existem treinamentos também que são dados. Você pode, se você já for da área jurídica, assim como eu, muitas vezes, assim, o que acontece? Eu faço defesas, né? Você faz uma defesa, você elabora uma impugnação, você dá um assessoramento. Estela, mas eu não sou da área do direito, eu não sou servidor público, então não é para mim. Também pode ser por essa situação. Então, você imagina que existem muitas empresas, tá? Vamos pegar mesmo aqui dentro do cenário da cidade, que de repente querem participar de licitação, mas não entendem nada disso e não tem uma pessoa ali dentro. Certo. E hoje a gente sabe que o custo para contratar uma pessoa, ter um funcionário e tudo mais, esse custo muitas vezes é muito alto. E aí a pessoa fala, mas eu não sei, vai que eu ganho, eu não ganho. Aí vem o analista, que é o que está se dando esse nome hoje, o analista de licitação. Ele vai lá e fala, não, eu vou cobrar tanto para participar de uma licitação. Né? E aí, às vezes, eles fecham até porcentagem em cima daquele contrato e tudo mais. E aí, a pessoa vai lá e monta o processo para aquela pessoa e vai participar. É um representante daquela empresa. Tá? Então, existem várias formas de se trabalhar com a licitação, não vendendo. Tá? Não necessariamente você precisa ter a empresa. Você pode prestar serviços para uma empresa, você pode prestar serviços, como eu falei, mas aí requer mais especialidade mesmo, aí você tem que ter todas as suas formações, em especial ser da área jurídica e tudo mais, ou contábil até, porque também requer muito disso, e aí você pode até prestar serviço para o poder público, via contratação com licitação. E tem essa parte das empresas aí, né? Que aí você também, pessoa física, eu não tenho empresa, eu sei isso, de repente você está em casa e fala, nossa, poxa, mas eu sei sobre isso, eu já trabalhei, por exemplo, numa prefeitura, né? Ou então, enquanto eu trabalhei numa empresa que eu já fiz isso alguma vez. Sim. É uma ideia, você de repente parar, faz um currículo, né? Verifique dentro da sua cidade, exatamente, comece a pesquisar e vá nessas empresas e fala, olha, eu sei trabalhar com isso, com licitação, eu vou deixar aqui um currículo porque agora eu estou atuando como analista de licitação, então é uma boa oportunidade. A oportunidade passa pela frente, você agarra, né? Às vezes aqui o que a gente está te mostrando é uma nova linha, é um piscar ali, né? Um despertar que pode fazer a diferença também nesse sentido. Então é legal mesmo comentar isso, né? Que serve para o empresário, serve para as empresas e serve também para quem quer prestar serviço dentro dessa área. E a região tem que agora com a Estela se apresentando, né? Como alguém para dar essa assessoria, para dar essas dicas, é legal que a região abrace essa possibilidade, até para fazer a economia da região girar, né? Manter esses recursos aqui na região também. Sim, a gente tem hoje, né? Muito se fala, inclusive, a própria nova lei de licitação. Ela fala muito desse desenvolvimento sustentável, nacional sustentável. E dentro dessa linha de um desenvolvimento nacional sustentável, de um desenvolvimento sustentável, hoje muito se fala na questão da regionalidade. Então, por isso que esse meu projeto, eu falo que eu fui alinhando com toda a minha trajetória profissional. Então, quando eu comecei falando para você que eu já trabalhei num projeto, né, na parte ambiental, que tinha muito a ver com essa parte de sustentabilidade,
E aí fui depois, né, para outras áreas e depois fui para licitação. Então, alinhando essa minha bagagem da parte do direito ambiental, da sustentabilidade, hoje tudo mostrando o quanto é necessário, né, a gente mudar essa forma de sistema econômico, é muito importante que a empresa local seja atuante dentro dessas contratações. E vamos falar, por exemplo, até da agricultura familiar. Existe, por exemplo, uma verba que vem do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é destinada 30% especificamente para a agricultura familiar. Então, que é para alimentação da merenda, né, através da merenda escolar. Sim. E ela é voltada em especial para o local. A ideia é se utilizar o que? O cultivo, a agroecologia, né, a agricultura local. Sim. Tá? Então, assim, dentro dessa linha de raciocínio, que a licitação hoje também vai precisar, o poder público também vai precisar caminhar, eu tenho até um post que eu falei sobre isso, até para ele ser exemplo, né, para a sociedade, começar a girar mais o mercado nessas compras sustentáveis. Né? Então, o local ele vai fazer a diferença nesse momento. Tá? Ele vai fazer muita diferença, eu posso dizer, nesse caminhar de um desenvolvimento sustentável nas contratações públicas. Perfeito. Estela, mais alguma coisa que você queria comentar? Algo que eu não abordei? Eu vou, só para fazer uma conclusão, porque eu acho que eu já falei bastante aqui, mas assim, fechando nessa linha de raciocínio, Gustavo, hoje muito se fala, e não só de hoje, né? Isso é um princípio que está na nossa Constituição Federal, é um princípio implícito, explícito e expresso, que é muito mesmo essa questão da transparência, da efetividade do serviço público, porque a gente ainda hoje, a gente vê esse olhar, um olhar com maus olhos do tudo que é público, seja na área da política, da economia, das contratações. Então a gente fica assim, eu vivenciei muito isso e sofri muito com isso. Então eu já estive do outro lado para ver o olhar torto das pessoas. Você trabalha com licitação? Estranho, tem coisa aí. E poxa vida, eu trabalhei sempre, graças a Deus, com pessoas extremamente competentes e bem intencionadas. Né? Então assim, o que eu quero muito dizer, até pelo meu projeto e pela essa conversa hoje que a gente está tendo aqui, é que assim, saber sobre licitação é também exercer a sua cidadania, tá? E esse controle social, ele precisa existir. Não dá para a gente falar, por exemplo, que a licitação é tudo sujo, é tudo errado, poder público é só corrupção, se a gente não fizer parte disso. Então, a gente precisa estar junto, a gente precisa se apropriar, a gente precisa buscar informação. Então, assim, o que eu fecho aqui falando é assim, mesmo que você não queira trabalhar com licitação, comece a entender esse processo, porque através disso também você pode questionar o seu prefeito, o vereador da sua cidade, aquelas pessoas que você elegeu para isso. E aí você vai fazer um julgamento de uma forma correta e não um julgamento embasado em falas preconceituosas sem conhecimento de causa, sabe? Então acho que é essa mensagem que eu queria deixar. Legal. Bom, foi um chamado aqui, não é mesmo? Legal, muito interessante. Pessoal, é muito legal, é muito bom conversar com alguém que tem paixão pelo seu projeto, né? E a gente sente isso. Então, esse foi o primeiro. Eu agradeço quem acompanhou. Quem curtiu o nosso papo, compartilha, manda para aquela pessoa que vai se interessar, vai achar esse um conteúdo interessante. Nos siga nas redes sociais. Eu vou encerrando por aqui. Eu agradeço muito a Estela de ter estreado o Fundão do Vale com a gente. É um projeto que a gente aposta muito. E agradeço o pessoal que acompanhou. Nós estamos nas redes sociais. Vai ter Spotify, né, Letícia? Vai ter Spotify. Então, obrigado, Fernanda. Obrigado, Letícia. Pessoal, até a próxima. Obrigado, Estela. Imagina. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau.